palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 16. Por isso que é importante nós falarmos sobre masculinidade bíblica, restaurando essa masculinidade bíblica. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, a restauração da masculinidade bíblica, porque ela tem sido desconstruída hoje. E eu sempre digo, se uma mulher, ela tem ao seu lado um marido padrão da Bíblia, pelo menos que se esforce para isso, ela está feliz da vida. Eu sempre digo para os jovens, quando estou falando, Santos, sobre namoro, casamento, Rony, eu digo, olha, se existe o príncipe encantado, o homem perfeito, esse homem é o padrão da Bíblia, está lá em Efésios 6. Cuida da mulher como o próprio corpo, dá a vida por ela, santifica, ama incondicionalmente. Olha, padrão, olha, está lá. Agora, mulher, né, reconheça a liderança do seu marido. E você, marido, cuide, santifique, zele por ela, ame, dê a vida por ela se preciso. Que padrão alto, que padrão, que responsabilidade do homem, não é? Então, se tem um marido perfeito, príncipe encantado, esse está na Bíblia. Essa conversa de que a Bíblia é um livro opressor, machista, é de quem nunca leu, que não entende, não interpreta, como diz o evangelista Ferreira, né? Não lê, não interpreta, não entende, e aí distorce, né? E aí tem muito crente que não lê e não entende, e diz assim, é verdade, a Bíblia, vá ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo, que você vai dizer, meu Deus, realmente o padrão da Bíblia é uma bênção, né? Então, irmãs, guardem essa palavra no coração. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e 14, que foi o texto escolhido pelos varões, né? Também foi citado aqui. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 e 14, todos acharam? Diga amém. Capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Os homens presentes, não só os homens batistas, mas os homens que estão nos visitando, todos aqui, vamos repetir esses dois versos com essa voz grave, masculina que você tem, né? Que Deus lhe deu, essa voz de trovão. Vamos repetir, verso 13 e verso 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações. Pai do céu, muito obrigado por esta palavra lida. Ó Deus, pedimos que o Senhor traga a interpretação fiel, ó Deus, e aplicação às nossas vidas. Por isso nós invocamos, Espírito Santo, a tua atuação, a tua presença, o teu direcionamento, porque é o Senhor quem lembra as palavras de Cristo, é o Senhor quem aplica, é o Senhor quem convence, é o Senhor que dirige todo esse processo. Ó Deus, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas um mero instrumento. Se não fosse eu, seria qualquer outro. Mas a glória pertence a Ti, Jesus. Por isso o Espírito Santo nos ensina e nos exorte, fala conosco, abre a mente, o coração do Teu povo, nos torna sensíveis à Tua voz, tira toda a distração do nosso coração e da nossa mente. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu vou falar para toda a igreja, mulheres, homens, crianças e jovens, né? De forma especial direcionada aos homens, mas aplica-se, tudo que eu vou dizer aqui se aplica ao crente, ao cristão de um modo geral. E o texto escolhido, que é a base, né, para o dia do homem batista, é a base do lema do homem batista, que está aí no finalzinho da carta do apóstolo Paulo, no capítulo 16, quando Paulo vai concluindo a sua primeira carta à igreja em Corinto, Paulo faz essa conclusão, né? E aí Paulo traz essa recomendação. É bem verdade que Paulo aqui não está escrevendo única e exclusivamente para os homens, embora ele fale de varonilmente, né, varonilidade, mas ele não está se referindo apenas ao homem. Ele está usando um termo, né, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, mas o que ele está falando é para toda a igreja, ele está falando para a igreja de um modo geral. Então o texto se aplica para todo mundo, mulher, criança, jovem, idoso, todo mundo. As recomendações dele aqui. E ele chega nessa conclusão, né, na sua Bíblia, provavelmente tem um epígrafe, que é aquele títulozinho em negrito em cima, que fala assim, exortações finais, é a conclusão da carta de Paulo. E quando você lê toda a carta de 1 Coríntios, você vai ver que Paulo vai trazer uma série de recomendações, de exortações, de correções à igreja de Corinto, que estava enfrentando alguns problemas,
algumas divergências, algumas facções, ou grupinhos na igreja, e aí você tinha lá um grupinho que era do partido, dizia assim, nós somos de Paulo, e aí um outro grupinho dizia, nós somos de Apolo, e tinha lá umas meninices na igreja, não é? Partidarismo, divisão, algumas coisas. Leia a carta de Coríntios, você vai ser muito edificado. E aí Paulo traz uma série de correções, de doutrina, de exortação para a igreja lá em Corinto. E quando chega no final, ele vai concluir isso falando exatamente sobre, fechando exatamente esse raciocínio. Quando ele diz, olha irmãos, agora eu concluo dizendo o seguinte, vigiem, em outras palavras, vigiem, não é? Fiquem firmes na fé, que a fé de vocês seja uma fé firme. Olha, que vocês se comportem de forma varonil, que vocês sejam fortalecidos e que tudo que vocês fizerem façam em amor. E de fato, irmãos, eu gostaria de meditar nessas recomendações do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, aqui é palavra de Deus, embora seja Paulo quem está escrevendo, mas é sob a inspiração, então é Deus falando, né? Então eu gostaria de meditar com vocês nessas recomendações, né, que estão no imperativo. Então aqui a palavra de Deus não está dizendo, olha, se der, seja vigilante, eu aconselho vocês, está dizendo, sede vigilante, olha, sede firmes na fé, portai-vos varonilmente, né? Fortalecei-vos, façam em amor. Então é ordem, está no imperativo. E eu gostaria de meditar uma a uma, mantenha a sua Bíblia aberta. Primeira recomendação de Paulo para a igreja, e de forma especial eu quero trazer um foco maior para os homens, né? Para os homens de um modo geral, é que o Senhor nos recomenda o quê? Sede o quê? Vigilantes. Então vamos repetir, primeira recomendação é o quê? Vigilância. Repita para a pessoa que está junto de você, diga vigilância. Muito bem. E o que é ser vigilante, pastor? É o camarada que fica lá trabalhando de noite, guardando lá a propriedade, o patrimônio, é o cara lá que fica no apito, é o que fica na moto. Vigilante é isso. Vigilante é o nome de uma função, mas o que é vigilância? É aquele que está alerta. Olha, fica vigilante aí, então fica alerta. Quando Paulo está dizendo isso para a igreja, e a gente está aplicando para os homens também, de um modo geral, seja vigilante, seja alerta, esteja atento, como um vigia, como um guarda, como um sentinela, prestando atenção, atento a tudo. Não seja uma pessoa apática, adormecida, não seja uma pessoa alienada. É o oposto disso. Vigilante não seja alienado, meu irmão. Não seja adormecido, não viva no mundo da fantasia, não viva com a mente perdida, não seja disperso, desatento, não seja negligente, antes, pelo contrário, seja vigilante, seja alerta. E ele está dizendo isso para a igreja. Uma igreja não pode ser dispersa, uma igreja não pode ser apática, uma igreja não pode estar dormindo, uma igreja não pode ser alienada, uma igreja não pode estar dispersa, com a cabeça em outro planeta. O cristão e a igreja tem que ser vigilante, atento às coisas, atento às estratégias do inimigo, atento ao mundo à nossa volta, atento a essa batalha que nós vivemos espiritual. O cristão deve ser alerta. Vocês, homens, de forma especial, o Senhor vos chamou para serem vigilantes. Vigilantes na obra do Senhor, vigilantes na família de vocês. Por quê, pastor? Porque nós estamos em guerra. Ou você tem dúvida disso? Estamos em guerra. O nosso inimigo vive ao nosso derredor. Pedro vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Põe na tela, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro vai dizer que o nosso inimigo é como um leão que ruge. Olha o que ele diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, o meu também, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vai ficar com a cabeça no mundo da lua? Vai ficar dormindo? Vai ficar disperso enquanto o leão está rugindo a tua casa? Enquanto o leão está rugindo a tua família? Enquanto o leão está rugindo o teu coração, meu irmão? Vai ficar desatento? Que ele só quer isso. Já viu o leão lá, quando você vê lá aqueles documentários da vida selvagem na savana, o leão fica só lá andando, ou o leão a leoa, e fica procurando quem na manada? O desatento, o que não é vigilante,
aquela zebrinha, aquele gnu que fica abestalhado olhando para o templo. E aí ele deu, opa, aquele que está alerta, com a orelhinha em pé, quando percebe a presença, ó, fica logo atento. Mas aí quando o leão percebe o desatento, ele vai lá e ataca. Então, irmãos, se nós estamos em guerra, o nosso inimigo, a Bíblia já está dizendo, eu acho fantástico que a gente não tem desculpa para nada, porque a Bíblia dá a receita completa. E a Bíblia nos diz, ó, o inimigo não brinca não. Então, esteja atento, esteja alerta. Os coríntios, irmãos, a igreja em Corinto, os irmãos ali, estavam em perigo. E não estavam alerta nisso. O perigo da contenda, o perigo das desavenças entre eles, estavam dando lugar ao diabo. E a igreja estava sendo prejudicada, a obra do Senhor. O engano surgindo no meio deles. Corruptores da fé, pessoas corrompendo a fé no meio da igreja de Corinto, né? E tudo isso acontecendo, e os irmãos de Corinto, e Paulo está dizendo, irmãos, pelo amor de Deus. Aí Paulo exorta e no final diz, fiquem alerta, fiquem espertos. Quantas vezes nós como cristãos, a gente fica se abestalhando com besteira. E a gente tem que chegar, meu irmão, vigia. Tu não está vendo que é o inimigo que está lançando isso não? Meu irmão, vigia teu coração, né? Vigia teu comportamento. Tu não está vendo que isso é artimanha do inimigo para causar contenda, divisão, isso vai causar problema, né? Tu não está vendo que o inimigo está criando toda essa circunstância para trazer mágoa ao teu coração, rancor ao teu coração? Tu não percebe que isso é estratégia do diabo não? Isso vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Meu irmão, acaba com isso, né? Às vezes no seu lar. E aí você precisa estar alerta, olha minha esposa, e ou esposa, olha marido, olha meu filho, vamos vigiar. Isso é ação de inimigo, para trazer embaraço, para trazer contenda, para trazer problema no meio da nossa família. Vamos vigiar os meninos, vamos vigiar esse tipo de amizade, vamos vigiar esse tipo de comportamento. Você precisa estar sempre alerta. Vigilante na sua casa, na sua família, seu coração também. Por quê? Porque o inimigo está lá, fazendo propostas, induzindo você, lançando pensamentos, lançando estímulos, e se você não tiver cuidado, aquilo ali vai preencher o seu coração. Então, alerta em todo o tempo. E aí Paulo está dizendo, irmãos, cuidado, a igreja de Corinto, vocês estão em perigo, então estejam alertas, por favor. Hoje não é diferente não. Hoje também nós estamos sob perigo. E a cada dia mais, diaconisa Elza, o negócio está ficando pior, Rony. A gente está num campo de batalha, Dilson, dentro de uma trincheira, pedindo para que o Senhor volte logo, porque a guerra não está brincadeira não, Binho. É bala, é bomba, é o inimigo lançando de todo jeito. E aí, pastor? É resistência. Nós somos a geração da resistência. Tem que resistir, tem que permanecer firme. Blinde a sua casa, blinde o seu coração, blinde a sua mente, guarde a sua fé, seja vigilante. A vitória já é nossa. O inimigo é feroz, o inimigo se levanta, mas a vitória já é nossa. E o general de guerra está chegando. E a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele vai acabar com tudo. Já somos vitoriosos, mas nós precisamos, por enquanto, perseverar. Então não durma, esteja alerta, o mundo é sagaz, as ideologias, as propostas, o estilo de vida, a sociedade, né, o mundanismo, as propostas, tudo no ambiente de trabalho, no ambiente social, no ambiente secular, dentro das instituições de ensino, na mídia, e você diz, meu Deus do céu. E aí vem a sua figura, homem e mulher, pai e mãe. A gente falava isso no Viver, hoje, sobre família. É o nosso papel como pais, é blindar os nossos filhos. Aí eu chamo agora a responsa para você, homem. Maior responsabilidade é sua como sacerdote do seu lar. Está cuidando da sua esposa, dos seus filhos, da fé da sua casa, chamando a responsabilidade, orando, como Jó fazia. Mas pastor, nem todo mundo na minha casa é crente. Não importa, você é a coluna. Ou então alguma irmã que está dizendo, mas pastor, meu marido, ele não é crente, não importa, ele tem a liderança dada por Deus, agora ele não tem a sabedoria, ele não tem o conhecimento da fé. Aí você vai estar lá junto dele, auxiliando, dizendo, Senhor, ele não entende, mas eu entendo. Ele não conhece as coisas do Espírito, eu estou aqui intercedendo. Você supre a carência dele, orando, intercedendo pelo seu lar, mas honrando-o também. Você vai auxiliá-lo.
Pastor, eu não tenho esposo, eu sou sozinho. Aí sim, aí você diz, olha, não tenho uma figura, então vou estar aqui orando, intercedendo pelo seu lar. Claro, mulher também é a coluna da casa. Mas aí eu chamo a responsabilidade dos homens cristãos. Você tem que estar lá, como Jó. Lembra lá de Jó? O texto diz que Jó estava constantemente oferecendo holocaustos pela família dele, pelos filhos. Senhor, eu estou aqui oferecendo, porque porventura pode os meus filhos ter pecado contra o Senhor, então eu já estou aqui clamando por ele. Tenha misericórdia daqueles meninos, Jesus. Papel nosso, Senhor, abençoa minha esposa, está no trabalho, está em casa. Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha nora, meu genro. Senhor, abençoa os meus netos. Papel seu, meu irmão, todo dia se apresentar diante de Deus. Senhor, eu estou clamando aqui pela minha família. A esposa faz isso, faz, o filho faz isso, faz. Mas Deus quer que você, homem, assuma a responsabilidade de orar pelo seu lar. Chamar a responsabilidade. Vamos cultuar ao Senhor, vamos para a igreja, vamos adorar a Deus. Você, mãe, também. Orar pela sua igreja. Os dias são maus, de mostrar o caminho da palavra de Deus. Então está vigilante, um lar vigilante. A estratégia do nosso inimigo é o oposto. É nos levar no caminho contrário. A estratégia do nosso inimigo é o quê, pastor? Nos iludir. Nos ficar desatento, nos fazer ficar desatento. Nos fazer baixar as guardas. A estratégia do presente século é, envolve ele com tanta coisa, põe muita tarefa nele, põe muita coisa para ele fazer, sobrecarrega ele e ela de tanta coisa que ele vai ficar sem tempo. Ele vai estar tão cansado e tão sobrecarregado de tantas coisas, que ele vai o quê? Ele vai baixar a guarda, na oração, na comunhão com Deus, no cuidado do casamento, no cuidado dos filhos. Não pense que isso é à toa, não. Pastor, o senhor está espiritualizando tudo? Claro. Ou você pensa que o reino do Espírito atua de forma intensa no nosso mundo? A gente não vê, mas há uma ação no reino do Espírito em todos os aspectos. Claro que tem questões humanas, intrinsecamente humanas, claro, mas no reino do Espírito também, irmãos, esse mundo que a gente vive de sobrecarga, de hiperativismo, tem nos levado ao hiperativismo, à ansiedade, ao burnout, à sobrecarga, problemas conjugais, problemas com os filhos, ausência, esfrieza espiritual, tudo isso o diabo está usando como estratégia, você não percebe? Então, ou seja, sobrecarrega eles, porque aí eles vão estar sobrecarregados e não vão pensar nas coisas. Essa estratégia eu já preguei aqui, ela é velha. O diabo usou ela lá atrás no Egito com Faraó, lembra lá? Quando Moisés disse assim, deixa o povo ir para cultuar a Deus, aí Faraó disse, esse povo está com muito tempo, bota trabalho em cima deles, deixa de dar palha, manda eles procurar palha, sobrecarrega esse povo com tanto trabalho, que aí eles vão parar de pensar em cultuar a Deus e adorar a Deus, porque o povo não tem o que fazer não. Estratégia não muda. Por isso, meu irmão, seja vigilante. Segundo, seja firme na fé. Repita aí, firme na fé. Joia. Primeiro, vigilância. Segundo, firme na fé. E o que é, pastor? O que é que o cristão, o que o homem de Deus precisa ser? Qual é a outra característica? Firmeza na fé. O que é isso? Estabilidade. Alguém firme, alguém estável. Não é alguém mole, não é alguém que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, balança para cá e vai para um canto, daqui a pouco está em outro. Não, alguém que está como uma estaca, firme. Ninguém moraria numa casa aqui que não é firme. Muito menos num prédio. Esse prédio, ele dá uma balançada para lá. Essa coluna aqui foi mal construída. Você está louco, não fica aqui debaixo não. Você quer o quê? Firmeza, estabilidade, segurança. É exatamente isso. Ou seja, um homem posicionado, um homem firme nas suas convicções, na sua fé, consolidado na palavra de Deus. Então o cristão, Paulo está dizendo isso para a igreja, vocês precisam ser firmes na fé de vocês. Não é uma fé volátil, uma fé, vou usar aqui o termo das crianças, uma fé slime, né? Uma fé amoeba, uma fé mole, uma fé gelatinosa. Não, uma fé concreta, irmãos, uma fé firme. Posicionar-se na sua fé. Olha, as minhas convicções, a minha fé, aquilo que eu creio, é a palavra de Deus e nela eu não saio.
Eu não arredo o pé, eu estou fincado e alicerçado naquilo que a palavra de Deus diz. Pode o mundo dizer que é ultrapassado, pode o mundo dizer que é quadrado, pode o mundo dizer que passou. Não abro mão, porque o mundo passa e os governos passam, as ideologias passam, a sociedade passa, as modas passam, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que é azul e acabou-se. Ah, mas o mundo agora está dizendo que é vermelho, é azul e ponto final. Ah, mas a Bíblia está dizendo que é dessa forma. É dessa forma. Se a Bíblia diz que é azul, se a Bíblia diz que é não, hoje, ontem, amanhã, e vai continuar sendo não. Ah, mas veja bem, mas o mundo hoje é outro, mas hoje a gente não se repensa a Bíblia. A Bíblia é a verdade, isso não se discute. A Bíblia é a palavra de Deus. Você discute a minha vontade, você discute a vontade do outro, tem problema nenhum. Você discorda de mim, mas quando você diz assim diz o Senhor, ou a palavra de Deus diz isso, acabou, ninguém discute. Ou você crê ou não crê. Ah, eu não creio, eu não quero concordar. Então você não concorda, mas dizer que ela está errada, ou que ela precisa ser atualizada, que ela não se aplica, isso é incredulidade. E quantos hoje supostamente se dizem na fé, mas que já tem, não, isso aqui não. O que é isso? Falta de firmeza na fé. Ou você é ou você não é. Ou a Bíblia é o seu livro ou não é. Ou você abraça ela toda ou você não abraça nada. Ou você crê na palavra de Deus como a verdade, palavra de Cristo Jesus, ou você não crê. Uma fé consolidada, uma fé madura. Paulo fala sobre isso no capítulo 15, se você voltar um pouquinho, no capítulo 15, o versículo 58, ele vai falar sobre isso. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é firmes, constantes, inabaláveis. Nós fomos chamados para firmeza. Como diz a canção, o mundo se curva e a gente de pé. O mundo se dobra e você de pé. Lá no trabalho todo mundo se curvando e você de pé. Lá na faculdade todo mundo cedendo e você de pé. Ele não se dobra não, eu estou firme na minha fé. Ah, então não cabe você aqui. Não tem problema, mas eu não abro para a minha fé, eu não abro para o meu Deus, eu não abro para as minhas convicções, eu não abro para aquilo que eu creio, porque eu sei em quem tenho crido. Isso é a postura de um cristão fiel, de um homem de valor, um homem firme na fé. Mesmo que as afrontas venham, mesmo que as lutas venham, mesmo que as dificuldades venham. Ah, a luta é tão grande, eu vou desistir da fé. Tenha firmeza na fé, rapaz. Ai, está tão difícil, pastor, que eu vou negar a fé, eu vou deixar a fé. Deus não te chamou para isso. Olha o exemplo de Jó, homem, próprio Deus dá testemunho de Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Olha Jó diante de toda a situação. Jó chegou no fundo, se tem alguém que chegou no fundo do poço, nessa humanidade foi Jó. Estou para ainda descobrir alguém que chegou no fundo do poço mais do que Jó, porque Jó perdeu tudo que dignifica um homem. Não tinha mais nada para perder, só a vida, o resto ele perdeu. E o que ele diz? Firme na fé. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Firmeza. Firmeza na fé. Principalmente você, homem, você, minha irmã, que são colunas no seu lar, pai e mãe. Você é coluna, você, homem, você é coluna. A sua família precisa ver a firmeza na fé. Eu não estou dizendo que o homem não se abala, eu não estou dizendo que o homem não enfraquece, eu não estou dizendo que o homem não teme, nós enfraquecemos, nós somos fracos, nós nos abalamos, sim, eu não estou dizendo isso não. Mas ainda que eu, humanamente falando, esteja fraco, ainda que eu tenha medo, a minha fé precisa estar firmada no Senhor, porque a minha força não está em mim, mas está nele, no Deus da minha salvação, porque a força não está em mim, mas na palavra de Deus. Os exemplos de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, dá uma olhada lá. Homens como nós, que tiveram medo como Abraão, né? Como Jacó, como Gideão, como José. Homens que tiveram medo como Elias, que se esconderam, tiveram medo, tiveram as suas fragilidades, mas que permaneceram firmes na fé.
Firmeza na fé é sinônimo de fidelidade, irmãos, que é um dos frutos do Espírito lá em Gálatas, uma das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5, ser fiel ao Senhor, ser fiel à fé. A fé em Cristo, a palavra de Deus, o Evangelho. Como está lá, o Senhor faz menção de Antipas, pastor, lá na igreja de Apocalipse, capítulo 2, não é, irmãos, de Apocalipse, a igreja de Éfeso, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 2, Antipas, perdão, a igreja de Pérgamo, que o Senhor diz, olha, o meu servo fiel Antipas, que foi fiel até a morte, entregou a sua vida em martírio. Firmeza na fé, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da afronta, não nega a fé, e era um exemplo para a igreja. Quem que é firme na fé, ele não corrompe a sua fé também, irmãos, com a sabedoria humana, com as sutilezas humanas, com a influência no mundo, não. Quantos hoje têm corrompido a sua fé, corrompido, não é, a sua firmeza? Por quê? Porque tem aberto as portas para as influências mundanas, para as sutilezas e as filosofias, as vãs doutrinas, as vãs filosofias humanas do mundo. E aí tem cedido e tem se enfraquecido. É a firmeza na fé da palavra de Deus que vai nos manter de pé em todo o tempo. Como Daniel na Babilônia, como Ananias, Misael e Azarias também na Babilônia. Como Paulo, né, me faz lembrar que Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, né, Paulo fala isso em relação a Timóteo, olha aí, 2 Timóteo, capítulo 3, 14, verso 14, olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, texto bem conhecido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado. Algumas versões, tu permanece firme naquilo que você aprendeu, na doutrina, na palavra. Muitos irmãos estão fraquejando na sua fé porque tem corrompido a sua fé, mas que você, meu irmão, minha irmã, esteja firme. Paulo diz isso a Coríntios, irmão, cuidado, né, com as vãs sutilezas, estejam firmes na fé. Terceiro, ele vai colocar aqui, um comportamento varonil. Comportai-vos ou portai-vos varonilmente, ou varonilmente, perdão. O que é varonil, pastor? Né? Varão, vem de varão, viril, figura, não é, de alguém, um homem maduro. E como eu falei, embora ele use uma figura, não é, característica masculina, mas aqui se aplica também a toda igreja, às mulheres também. No sentido de quê? De homem feito, de maturidade. Paulo também vai dizer, olha, até que cheguemos, quando fala que o crente está sendo aperfeiçoado, até que cheguemos à plena varonilidade de Cristo, ou seja, a maturidade é ser homem perfeito, homem feito. A gente falou dos meninos aqui, mini-homens, né, pequenos homens, eles são homens completos? Não, são sexo masculino, meninos, mas eles ainda não alcançaram a maturidade, não são homens feitos. Chega um momento na vida que, olha, ele já é um homem, rapaz. Completou a masculinidade, ele é maduro, ele é um homem, é esse sentido. Então o comportamento varonil é alguém que é maduro, maturidade. Homens, Deus nos chamou para ser varonil, Deus nos chamou para ser varões, Deus nos chamou para ser homens maduros, masculinidade bíblica. E o que é um comportamento varonil? É o oposto de um comportamento infantil, de um comportamento inconsequente, de um comportamento imaturo, tolo. Que é esperado de uma criança, e uma criança você releva, é um menino, isso é coisa de menino. Você releva, porque ele não tem maturidade. Um jovem, jovem às vezes é inconsequente, não sempre, mas às vezes é coisa de jovem, às vezes age pela impetuosidade, mas você é de uma pessoa, fulano, você já é maduro, né? Você já é um homem, você já é uma mulher, você já é um adulto, ou seja, comporte-se de forma madura. Paulo fala isso para a igreja, se você voltar lá no capítulo 3, por favor, põe na tela, de 1 Coríntios 3:1,
Paulo fala exatamente isso, para que os crentes não sejam como crianças. Olha o que ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças a Cristo. Paulo já começa descendo o sarrafo na igreja de Corinto. Paulo diz assim: eu queria falar com vocês numa linguagem de pessoas maduras, de crentes com elevo espiritual. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas vocês são carnais, vocês são crianças na fé. Bando de menino. Aí no final, ele, exatamente na mesma carta, ele diz assim: sejam varonil, sejam maduros na fé. Então o cristão, ele tem que ter maturidade. Uma criança é levada por qualquer história, por qualquer conto, por qualquer fantasia, por qualquer engano. É por isso que pai e mãe não deixam menino sozinho, porque qualquer um que chega e diz: ó, tem um pirulito ali, ele vai. Olha, tem uma vaca voando ali, ele acredita. Olha, Papai Noel existe, coelhinho da Páscoa. Ele acredita. Às vezes eu faço umas brincadeiras lá com os meninos, né? Como se fosse mágico, eles vão dizer: eita, olha, papai fez isso. Meu Deus do céu. Como são ingênuos. Isso é criança. E o cristão não pode ser menino na fé. Tudo ele vai atrás de oba-oba, de modismo, de profecia, de conversa fiada. Não, Paulo está dizendo: sejam maduros, conheçam a palavra, maturidade na fé, experiência com Deus, relacionamento com Deus, firmeza na palavra. O homem de Deus deve ser maduro na sua fé. Pastor, eu tenho pouco tempo de evangelho, ainda estou tomando leite. Tem problema não, isso não é vergonhoso não. Você está novo na fé, você se converteu há pouco tempo, está crescendo, cresça, tome leite. Daqui a pouco você vai comer uma coisa mais substância, daqui a pouco você vai crescendo forte e vai cada dia mais alcançando essa força, essa maturidade. O problema é não ficar como criança. Tem crente com 50 anos de evangelho e menino na fé. 30 anos de evangelho, 20 anos, 10 anos de evangelho. Meu Deus do céu, e às vezes você fica: não cresce não. Não cresce não. Agora, por que não cresce? Porque no lugar de comer pirão, no lugar de comer feijão e arroz, quer comer o quê? Pirulito e gulosema. Quer comer biscoito recheado. E tem vai virar diabético o marido aqui. E tem um bocado de pregador só dando gulosema. A mensagem é docinha, é colorida, e a gente fica feito menino: oba! Quando vê sacolinha. Mas nutre, alimenta. Você diz assim: eu preciso de um alimento, eu preciso de substância, eu preciso da palavra, eu preciso, de um conhecimento bíblico, de comunhão com Deus. Por isso que tem muito crente hoje que você continua, só vive de oba-oba, de holofote, de luz, de espetáculo, de gulosema, crente fine. Só gosta do que é aquela loja que você passa no shopping só de gulosema, o menino fica encantado, só colorido, fino, mas não nutre, não alimenta. Aí Paulo está dizendo: seja firme na fé, seja varonil. Maturidade, não amedrontados, não é, ou seja, um homem varão, um varão viril, ele não tem medo, ele não fica amedrontado com qualquer coisa, ele não fica lá tendo os seus receios. Como eu falei, claro, a certa medida todos temos medo, mas eu estou falando daquele medo sem sentido, infantil. Muito pelo contrário, ele é firme, ele se posiciona, ele é determinado. Diante da oposição do mundo, diante da oposição do sistema, diante do posicionamento, ele se coloca na sua posição como igreja de Cristo, como discípulo de Jesus, como aquele que conhece o Evangelho. Eu tenho medo. Medo de quê? De se posicionar? Medo de falar a verdade, medo de pregar, medo de dizer que tu é um cristão, medo de dizer a tua fé. Que medo, coisa nenhuma. Seja um varão, seja varonil, seja maduro. Medo, seja maduro para conversar, para ouvir, para falar. Muitas vezes nas relações, até dentro da igreja, seja maduro para ouvir a crítica, seja maduro para lidar com a diferença, seja maduro. Se posicione, mas com maturidade. Diante do mundo, de tudo, irmãos. O Senhor nos chamou para isso. E olha, irmãos, o Senhor nos chamou para ser cabeça. A igreja do Senhor foi chamada para ser cabeça. Bem verdade que isso está sendo citado lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 14, Deus fala isso para Israel, mas isso se aplica à igreja. Cristo nos chamou para ser cabeça, está em Deuteronômio: não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para vos servires. Deuteronômio 28, 13.
13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou prosperar em tudo, eu só vou ser patrão e não vou ser empregado. Não é isso. O Senhor está falando para Israel aqui, é algo de que eu chamei vocês para ser luz do mundo. Eu chamei vocês para ser referência para o mundo. Eu não chamei vocês para ser escravo do mundo, não, eu chamei vocês para ser luzeiro. A igreja também foi chamada para ser luz do mundo. O Senhor nos chamou para ser cabeça. Para mostrar a diferença. Não ser Maria vai com as outras. O Senhor nos chamou não para ser cauda. Cauda vai para onde a cabeça manda. Já viu cauda dizer o caminho que você tem que trilhar? Quem diz o caminho que o corpo vai, que a cauda vai, é a cabeça. A igreja não é cauda. Igreja não vai para onde o mundo diz que tem que ir. Igreja não vai para onde o sistema diz que tem que ir. Igreja faz aquilo que a palavra de Deus diz, que Cristo determina. Você, meu irmão, como igreja de Cristo, foi chamado para ser cabeça. Você, jovem, foi chamado para ser cabeça. Não vai atrás dos outros, não vai atrás de ideologia, não vai atrás de conversa, de disse-me disse, de conversinha do sistema. Influencie. Deus te chamou para ser influência sobre essa geração. Homens, Deus chamou vocês para ser influência sobre essa geração. Ensinar a verdade e não ser levado por mentira. Quarto, fortalecei-vos. Está muito ligado, não é a segunda parte que é permanecer firme. Ou seja, sejam fortalecidos, se fortaleçam, se blindem, se preparam. Alguém que está sendo fortalecido, irmãos. É alguém que está se blindando, é alguém que está se preparando. Ah, eu vou me alimentar bem para ficar forte. Por quê? Para que eu tenha saúde, para que eu consiga trabalhar, para que eu não adoeça. Então eu quero me fortalecer. Olha, eu vou murar a minha casa para fortalecer a segurança. O que é isso? Um soldado se equipa completamente para que ele possa estar melhor preparado para a guerra. Fortalecimento. Alguém vai para a academia, começa a treinar para quê? Eu quero fortalecer a musculatura. O que é fortalecer? É isso, irmãos. Preparo. Manter-se bem, ganhar força. Precisamos, como cristão, a cada dia nos fortalecer no Senhor, para nos manter firme. Lembra lá? Fique firme. Para que você fique firme cada dia mais, você precisa de fortalecer-se. A firmeza necessita da força. A varonilidade precisa de quê? De força. Um homem fraco, não adianta. Ah, tem um homem aqui, mas o homem é fraco. Não resolve. Então, varonilidade é força. Firmeza, força. Firmeza na fé, força. Homens fortes. É o que diz lá em Efésios capítulo 6, falando sobre isso, capítulo 6 de Efésios, versículo 10, olha o que diz, falando sobre as armaduras. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor. Da onde vem a força? Não é no meu braço, eu sou forte, eu sou homem, eu sou forte. Eu sou homem, eu sou forte. Não, nessa força. Você, homem, sem Jesus, sem Deus, você é fraco. A sua força está no Senhor. Crente, a sua força está no Senhor. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas, não é embate contra seres humanos, a nossa luta é espiritual. Figura do soldado, aí ele vai começar aqui falando de uma armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, eu não vou entrar nesse detalhe. Força, firmeza, fortalecer. A gente vê, irmãos, na Bíblia exemplos de homens que foram fortes, apesar das suas fraquezas. Davi, Elias, como eu falei, Josué, Moisés, apesar das fraquezas, mas foram fortalecidos no Senhor, tiveram firmeza. Segundo, irmãos, quinto e último. Todos os vossos atos sejam feitos com, diga, amável. Muito bem. Preste atenção. Varonil, forte, firme, mas amável. Porque varonilidade, força, firmeza,
não é sinônimo de brutalidade, não é sinônimo de ignorância, não é sinônimo, né, de um brutamontes, não. Aí, nesse sentido, o que a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer isso para a igreja: seja em todas as coisas amável. Você, meu irmão cristão, crente, mulher, homem, todos, força, firmeza na fé, maturidade na fé, fortalecer-se no Senhor, sim, mas seja amável. Nós somos conhecidos pelo amor. O atributo do nosso Senhor Jesus que foi comunicado a nós, é característica do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5. A varonilidade, irmãos, a força, ela precisa do equilíbrio, ela precisa ser equilibrada com o amor, porque senão ela pode muitas vezes ser usada desmedidamente, e aí ela termina ofendendo. Rapaz, você foi bruto, às vezes você quis ser forte, às vezes você quis ser varonil, às vezes você quis se posicionar, mas faltou a dosagem do amor, e aí a coisa desandou. Então, para não virar brutalidade, precisamos do amor. Essas características sem o amor, essa liderança se torna ditadura. Deus nunca quis isso. Cala a boca que quem manda sou eu. Isso não é o padrão, né? Então, a liderança não é quem manda sou eu, é do meu jeito e acabou-se, sou eu. Não, isso é ditadura. Aí falta o amor. É por isso que quando Paulo dá todas essas características, no final ele diz, agora tudo em amor. Porque se você faz em amor, aí a sua liderança é em amor. Quem está sujeito à sua liderança vai obedecer em amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição, como está lá em Coríntios capítulo 13. Paulo vai dedicar um capítulo inteiro para falar sobre a importância do amor. No mesmo livro, lá em casa, capítulo 13, ele vai dedicar um capítulo inteirinho para dizer assim, fala do amor. A importância do amor é o vínculo. Se não tiver amor, de nada vale. É como um sino que tine. Então a igreja ela deve ser forte, a igreja ela deve estar firmada na fé, a igreja ela deve ser madura, mas a igreja ela deve ser amável. Homens, agora para vocês, nós homens precisamos assumir o nosso papel, não é de vigilantes, nós precisamos ser firmes na fé, nós precisamos ter maturidade, varonilidade, nós precisamos ter força no Senhor, mas nós precisamos ser amáveis nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento, na nossa liderança, no lar, na igreja, em tudo. Deus não nos chamou para ser brutamontes. Jesus nunca foi. Ele é o modelo. A liderança, irmãos, a defesa da fé, o posicionamento firme, deve ser feito sempre de forma amável, respeitosa, não ofensiva. Para os de fora, os que não são da fé, firme, posicionado, cristão, não negocio, mas sem ser agressivo, sem ser truculento, respeitando, demonstrando o amor de Cristo. Em casa, a liderança no lar, com a esposa, com os filhos, posicionamento, mas de forma amável, amando e cuidando. Na igreja, lidando com os irmãos na fé, posicionando, se tratando, mas em amor. Na pregação do evangelho, em amor, no testemunho, em amor, lidando com as divergências, em amor. O caso de Coríntios era isso, os irmãos estavam brigando em Coríntios, aí Paulo diz, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou de um, eu sou do outro, eu sou desse time, eu sou do outro, aí Paulo diz, olha, até na divergência que vocês podem ter, façam isso de forma amável, respeitosa. Então, meus amados, característica do cristão. E aí me faz lembrar lá em 1 João capítulo 4, do verso 7 ao 21, você lê em casa, o João vai falar sobre o amor. Aí diz assim, se você diz que ama a Deus e não ama, que não vê, e não consegue amar o teu irmão que vê, que amor é esse? Amai-vos uns aos outros, Jesus vai falar isso, né? Então, o amor ele deve estar presente em todas as nossas ações, como o texto diz, em todo o vosso proceder deve estar temperado com amor. E aí eu falo agora de forma bem direta aos homens, nós precisamos ser mais amáveis, né? Que é uma característica que às vezes não aparece tanto, mas nós precisamos ser mais amáveis. Igreja do Senhor, seja mais amável. Olhe para a pessoa que está junto de você e diga assim, meu irmão, seja mais amável.
eu quero concluir repetindo as 5 características, as 5 virtudes do cristão, da igreja do Senhor, e de forma especial do homem de Deus: vigilante, firme na fé, maduro, forte e amável. Vamos repetir para a gente não esquecer: vigilante, firme na fé, maduro, forte e amável. Fica de pé no nome